Pô, bom pra caramba. É bom demais. Bom pra caramba. Pô, Mas pra entender, do rádio, como é que você vai para a televisão, irmão? Então, na televisão, a rádio foi Que assim... é um puta passo diferente, porque né, assim, meu? eu trabalhava na Rádio Globo, como eu te falei, né? Eu era coordenador de programação da Globo, produção e tal. E tinha um cara que é um jornalista conhecido, chamado Edson Scatamáquia. O Scata trabalhou na Folha, no Jornal da Tarde, um jornalista top, assim. Topzera. E o Scata foi trabalhar com o Osmar, quando o Osmar foi da PAN pra Globo. Esse era feríssimo, hein? Puta que pariu. Tipo 77, assim, o Osmar foi da PAN para a Rádio Globo e queria alguma coisa diferente, uma cabeça diferente para montar a equipe, para fazer o futebol de volta na Rádio Globo. A Globo ficou uns anos sem fazer futebol. E levou o Scatamáquia. O Scata foi ser o coordenador da equipe esportiva. E eu, como coordenador de programação, a gente vivia conversando, tal. E uma vez o Scata falou, grava um boletim aí para mim, e a gente ficava enchendo o saco, pô, Scata, pensa bem, eu gravando um boletim, sendo repórter, porra, narrando, sou bom pra caramba. Ia mandar bem demais. E um dia ele falou, pô, grava um boletim pra mim, os repórteres estão tudo espalhados aí, eu preciso de um Faz boletim aí. pro Globo Esportivo. Aí eu fiz. E aí depois disso ele começou a me botar, quer fazer transmissão? Pô, quero. Tal. Aí comecei a fazer reportagem em transmissão. Puta, que louco. Sem largar tipo, a minha. Milan Coordenação. 2, Juventus 0, entrava assim. Sem largar a tua praia. Não, Vendo o placar de outros jogos. Não, fazendo reportagem de campo. Ah, no reportagem de campo, Sim. meta e tal. Ah, muito posto, evidentemente, tal, mas cheguei a fazer um jogo com o Osmar, uma transmissão. Ah, mas legal. esse meta. repórter de campo do... Não, era o Fausto, pô. Faustão? Não, sim, Exatamente. mas o Era o repórter... Fausto, o Henrique, o Márcio, o Carmona. É que eu sou do Rio, né? Que lá era Denis o Denis Menezes, o Gilson Ricardo. Isso, bom pra caramba. É, o Kleber Leite, foi Kleber repórter de Leite, campo. Yata Anderson. O Washington Rodrigues. O Washington é mais antigo. Eu não peguei o Washington fazendo meta. Já lembro do Washington como comentarista. Mas era isso, era o cara... E aí foi mudando mesmo o Silvão, estilo. o Silvio Luiz, pô. O Silvio fez reportagem, Silvão, muita reportagem. Mas assim, num outro tempo, porque nos tempos antigos do rádio, que eu não ouvi, mas depois eu fui ver, era assim, pô, eu tô narrando um jogo, né? Eu sou o Fiore Gilhote, vai. Tô narrando um jogo. Pena direita, o time do Flamengo, domina, tem escanteio. Aí ele chamava o Enio Rodrigues, que tava na meta. Tá. Mas o Enio não era um repórter, era um locutor. Então, quando ele fala, Enio Rodrigues, aí o Enio, perfeitamente, Fiore, vai pra cobrança do escanteio, o time do Flamengo, cruzamento. Ele narrava o escanteio. Ele narrava o escanteio. Entendi. E aí esses caras viraram narradores. Eu não sabia que E tinham aí foi 3 narradores. Aí faltou- faltou nem tinha gente narrador. O jogo era um só, era o Fiore. A meta era um narrador de meta. Tá. Ele narrava o escanteio. Entendi. Uma falta um tiro pra de área. meta, Uma bola... Não, bola no ataque. bola normalmente. alçada. Tá. Normalmente uma bola parada, que é pro ataque e tal. Que louco, esses velho. caras viraram narradores. Certo. Viraram naturalmente. E aí eles acho que acabaram com essa história do narrador de meta e virou o repórter de campo. Uhum. Que aí era o cara que entrevistava, Sim. que era o cara e passou a fazer a Passou meta. perto do gol aqui. Isso, Dava aquele Que replay. tem até hoje, né? É um replay. Ó, desce pela direita, escanteio, carioca. Se realmente a jogada foi criada pela direita, na hora do cruzamento ele errou a cabeçada e é tiro de meta. Informou o Polar Mas Tintas eu com não sabia, Pedro. isso é muito legal, eu não sabia que o cara narrava. o cara Pô, que narrava o legal, lance, velho. entendeu? E muitos narradores louco, meu. faziam isso. Aí o repórter, e eu peguei a fase, assim, já, pô, estou falando de 80 e pouco e tal. Aí o Edson saiu, o Scata saiu da Rádio Globo e foi botar no ar um jornal na TV Gazeta, Tá. lá em 80 e pouco. E um dia eu tava assim, a gente saiu da Rádio Globo e foi almoçar, a gente ia num restaurantinho que era ali na Alameda Santos. Na Dirce. Não lembro. Na Alameda Santos. Galetos. E aí nós saímos da Alameda Santos, atravessamos a rua para pegar a Galeria da Pan para ir para algum lugar. Tá. E o Edson tava vindo, correndo assim, rápido, para ir para a Gazeta, que é do outro lado, da Galeria da Pan. Isso. Ele falou, pô, tô indo pra Gazeta. Tá afim de fazer reportagem lá na televisão? Caralho. Pra mim. Falei, porra, Scata, se der pra conciliar as duas coisas... E eu conciliei durante quase um ano. Rádio Globo e TV Gazeta. Fazendo reportagem Que louco, no programa tá. da TV. E trabalhando lá na minha, que eu já não tava fazendo esporte. Aí não deu certo. Acabei ficando na rádio. A grana era melhor, tal. Quando eu saí da rádio, lá em 86, eu comecei a procurar emprego, aí eu escolhi, falei assim, pô, eu vou tentar trabalhar com esporte. Tá. Imaginava Uma escolha pra ser. tua. Aí eu decidi Tá. procurar emprego como repórter.
como esporte. Aí fui lá na PAN, fui na Bandeirantes, tal e coisa, pensando em trabalhar numa rádio como repórter. O mercado já não estava muito beleza, simpático. Né? Aí eu fui na Gazeta. Eu tinha trabalhado na Gazeta, o Avalone tinha sido comentarista e virou chefe. Tá. Aí eu fui no Avalone. Pô, Avalone, saí da rádio. Dá uma tal. chance aí. Aí ele me contratou de volta. Legal. Aí eu fiquei lá, trabalhei lá. E aí sim que eu comecei em televisão para Valer, entendeu? Perfeito. Gazeta, e da Gazeta eu fui para Globo. Ah, você cobriu, você substituiu o Luiz Alfredo na Globo? Que eu adorava o Luiz Alfredo. Não exatamente. Eu adorava o Luiz Alfredo, cara. Quando eu entrei, o Luiz Alfredo ainda estava. Pô, eu adorava esse cara. Quando eu entrei, o Luiz Alfredo estava. O Luiz Alfredo tem uma história bem legal. Eu trabalhava na Rádio Globo e tinha um cara que trabalhava com a gente chamado Ailton Silva. O apelido dele era Tostão. O Tostão era locutor na rádio. Puta voz bonita e tal. E o Tostão tinha uma direção qualquer na programação da TV Globo de São Paulo. Tá. Ele trabalhava na rádio e na TV. Aí um dia ele estava assim... Não foi por isso que rolou, mas eu me lembro bem disso. Ele falou assim, pô, os caras lá estão pensando no narrador, mais um narrador para Globo e tal. Eu falei para ele, ó, dá uma olhada na Record, que tem um cara que é filho do Geraldo José de Almeida, chama Luiz Alfredo. Ele não narra muita coisa ao vivo, mas ele faz umas narrações de uns VTs que eles botam no ar domingo à noite. O Silvio e o Solera estava na Record com o Silvio, mais ou menos os dois é que faziam os vivos. Fez comigo. Porra, não vai se foder, Kleber. Não fode, pô. E a bochecha, mano. Porra, Kleber. Bandeirinha gostou. Aí os caras levaram o Luiz Alfredo. Aí o Luiz Alfredo foi bem. Foi bem na Globo. Porra, não, porque quando ele foi contratado, eu lembro que teve Jornal Nacional, a Globo, porque o Geraldo, o pai dele, foi o cara da... Sabe quem é o Geraldo José de Almeida? Não. Aí talvez se eu falar assim, vocês vão lembrar, assim, você já ouviu o cara falar assim, olha lá no placar. Era um narrador. Mas era a Rádio São Paulo Rio. Não, ele fazia rádio em São Paulo e fez a Copa do Mundo da TV Globo. Em 70. Eu não tava vivo. Porra, mas... E quando o Cabral descobriu o Brasil? Aí eu tava no saco do Pero Vaz. Mas você sabe que é isso. Já vi 5 vezes. Já ouviu dizer que foi Cabral que descobriu o Brasil. Sim, você já ouviu dizer. Mas enfim. Aí e eles fizeram um negócio legal e tal. E o Luiz Alfredo... E quando eu fui, o Luiz Alfredo ainda tava. Aí o Luiz Alfredo saiu e foi pro SBT. O Luiz Alfredo fez a Copa de 90, eu acho que no SBT. Com a laranjinha, não sei o que, eu lembro. Eu não lembro. Tinha um bonequinho, eu lembro. Ele fez a Copa no SBT. Porra, eu adorava aí ele voltou pra Globo e tal. Mas eu cheguei a trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele nesse período de Globo e depois quando ele voltou tipo 2 anos depois,